pós-parto. O que acontece de verdade depois que a mamãe tem o filho e acontece aquela queda hormonal, aquele chororô, aquela bagunça na cabeça? E por isso eu trouxe essa convidada mais do que especial, a doutora Alessandra Fernandes. Ela é ginecologista, ela é obstetra e sabe tudo sobre o universo feminino. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Mais uma vez. Mais uma vez. Convite. Fiquei muito feliz que você aceitou. Terceira vez. Vamos lá. E vamos conversar sobre o puerpério. Eu queria que você explicasse, primeiro, fisiologicamente, o que é o puerpério? Bom, o puerpério é o pós-parto na sua definição, né? Uhum. Ele começa, que a gente chama de puerpério imediato, imediatamente após o parto. Imediatamente. Imediatamente. Independente Nasceu é puerpério. se é cesárea ou se é parto normal, nasceu, mas já tem a queda hormonal imediatamente? Já. Assim que o bebê nasce, que a placenta é retirada, expelida, começa a queda hormonal bem importante e aí a mulher já entra imediatamente no puerpério, que é o que a gente chama inicialmente de puerpério imediato, que é aquela queda hormonal de quando se retira a placenta, que dá toda aquela mudança de uma hora para outra. E aí o puerpério vai se desenvolvendo e depois passa no puerpério tardio, que é aquela fase depois do imediato, que vão caindo os hormônios, vão modificando os hormônios, aí tem os hormônios do aleitamento, vai caindo aquele fulgor hormonal todo da gestação, a mulher vai voltando ao normal. E como você consegue diferenciar uma depressão pós-parto do puerpério? Na verdade, os primeiros 15 dias pós-parto, eles são acompanhados de muita emoção. Então, ela passa por esses primeiros 15 dias, que pode se estender até 30 dias, com muita alteração emocional, hormonal. Ela pode ficar mais chorosa, irritadiça, mas ela não perde principalmente o vínculo com o bebê. O principal sinal, a chave que vira para separar aquele baby blue, que é o comecinho, adaptação, quando a mãe começa a perder o vínculo com o bebê, que ele chorar irrita muito, que ela não quer pegar, que ela quer deixar no berço, aí a gente tem que começar a ficar mais atento, a acompanhar de perto, porque aí pode estar vindo uma depressão puerperal e não cuidando pode vir até uma psicose, que é gravíssima, né? Com alto risco para a mãe e para o bebê. E como o marido pode auxiliar essa mulher, principalmente durante esses primeiros 15 dias? Apoio, ajuda, dividir tarefa à noite. Mas o marido trabalhou o dia inteiro, chegou cansado. A mamãe também está o dia inteiro com o bebê, está cansada. Tem a noite inteira, a madrugada inteira. Exato. Então, tem que quebrar esse ciclo da mãe ficar sozinha com o bebê 24 horas. É fundamental o marido, o pai do bebê, dar apoio, ajudar de alguma forma, dar suporte emocional. Às vezes, não sabe cuidar, mas o suporte emocional faz toda a diferença. Conversar, ser compreensivo, não achar que é uma frescura. Exatamente. Que é muito simples cuidar de um bebê e a mulher está exagerando, porque não é. E quando que termina o puerpério? Dá para saber? A gente sempre fala em 3 meses, mas não é o término do puerpério absoluto. Em 3 meses você tem uma queda natural dos hormônios, você tem o útero voltando para o tamanho dele, né? Que o pós-parto, o útero fica ainda muito grande. Ele vai voltando, você tem algumas atividades hormonais e fisiológicas voltando, caindo, voltando para o normal, a sua glicemia, o seu cortisol, colesterol, enfim. Nossa, tudo, né? Vai tudo caindo. Então, é uma montanha russa mesmo. Exato, muda muita coisa. Então, a gente não tem o fim do puerpério exatamente no 3º mês, mesmo porque se essa mulher continua aleitando, 6 meses, 1 ano, 2 anos, obviamente que a gente não fala que é um puerpério, mas ela eu vai acho que eu tive puerpério ela por vai 2 ficar anos. Com hormônio, mas ainda fica com hormônio diferente, né? Por causa da lactação. Nossa. Eu amamento até hoje. Exatamente. A minha cara. Até hoje eu estou desesperada para parar de amamentar, não consigo. 3 anos. Ela tá do meu tamanho já. Não, 2 anos tá bom. E quer ter 2? Gente, não, 3 anos é demais. 2 anos, hein? Só que eu não tô 6 conseguindo meses tirar. só peito e 2 anos, tudo bem. Não, eu já tô no 3 e 3. Não, já tá na hora de...
começa, a gente fala puerpério 3 meses, mas tudo vai voltando ao normal. No 3º mês já começa a desenvolver bem. Costumo falar que na hora que o filho nasce, o filho, o bebê, principalmente quando é o primeiro, porque é uma coisa nova, parece que tem um interruptor. Nossa, que é muito louco. Desliga o que você era e te liga uma nova pessoa. Mesmo eu como obstetra, que acompanhava, mas depois que aconteceu comigo, aí você entende. Você entende na hora que acontece. É muito, as palavras não chegam. Não dá para falar. Não, né? É muito, muito, muito forte. Quem está passando por esse momento agora, o que você poderia dar como uma dica ou uma palavra de conforto? Quem está nesse turbilhão, assim, com um bebê que nasceu há uma semana, um dia, 2, o que você pode falar? Acho que a primeira coisa é suporte familiar. O suporte familiar é de uma importância que as pessoas não têm ideia. Né? Eu percebo, até no consultório, no meu dia a dia com gestante, como é diferente uma gestante que tem um suporte familiar, de marido, de mãe, de família, de tia, de vó, tia de criação. De sogra. Qualquer pessoa, o suporte familiar, né? Um apoio, de entender que isso não é uma fase, não é frescura, né? Que é uma fase muito importante para a mulher, de muitas modificações, hormonal, psicológica, corporal, física, é um turbilhão. Então, eu acho que uma das coisas que mais faz diferença na fase gravídico-puerperal, no ciclo gravídico-puerperal, grávida puérpera, é o apoio familiar, né? Em relação à mulher, tentar passar por isso de uma forma mais tranquila possível. Você sabe que seu corpo muda, sua cabeça muda, você vai virar mãe, vai ter um serzinho dependente de você, mas